Olá pessoal, então seja bem-vindo aí à nossa videoaula de análise combinatória. Fiz ela com base nesse livro aqui, Matemática, Ciência e Aplicação de Gelsies, Oswaldo Doce, etc. Ok? Então vamos ao que interessa. Então, primeiro ele fala, considere os seguintes problemas, né? Vou ler alguns exemplos aqui. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? De quantos modos distintos pode ocorrer o sorteio da Mega Sena? De quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves de seleções da primeira fase da Copa do Mundo de futebol? Então, todas as questões levantadas são problemas de contagem, né? A análise combinatória é parte da matemática que desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permite resolver essas e outras questões. Vamos ao primeiro tópico aí, e tópico mais importante, que é o chamado princípio fundamental da contagem. Ela fala o seguinte: exemplo 1. Um quiosque da praia, no Rio de Janeiro, lançou a seguinte promoção: combinado de sanduíche com suco por R$ 20, sendo que há 4 opções de recheio de sanduíche e 3 opções de suco, né? De quantas formas uma pessoa pode escolher o combinado? Então aqui a gente representa as soluções geralmente pelo diagrama de árvore de possibilidades, ok? Onde primeira etapa, escolher um sanduíche. Você tem frango, atum vegetariano ou queijo. Depois você vai escolher o suco, que é sempre laranja, uva e morango. Ok? Essas são as possibilidades. Ele fez em par, ok? 3, 6, 9, 12 possibilidades. Assim como a gente tem no exemplo 2, uma moeda é lançada 3 vezes, né? E geralmente a gente indica nesses problemas K como a representação cara, né? Quando você joga a moeda, e C como a representação para coroa, ok? E aí tem primeiro lançamento, segundo, terceiro. Se começar com cara, e aqui se começar com coroa. Então, ó, KKK, cara, 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 KKC, cara, cara, coroa. E assim por diante, você percebe nitidamente que a resposta por árvore de possibilidades deu 8 possibilidades, né? Assim como esse exemplo 3, né? Tem estradas ligando cidades A e B e estradas ligando B e C. Ele pergunta de quantas maneiras podemos ir de A até C passando por B, e aqui ele tem bem discriminada, né? X1, X2, X3, X4, que são as estradas, né? Então, por exemplo, eu posso ir de A para C passando por B, ó, por X1 e Y1. Isso é um par, tá identificado aqui. Poderia ser também X1 com Y2, X1 com Y2. E aí ele vai colocando todas as possibilidades e também são 8 possibilidades, né? Tudo é demonstrado por diagrama de possibilidades, né? O exemplo 4 é mais elaborado um pouquinho, que fala o seguinte: Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado da sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si, né? Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? Ou seja, se são algarismos distintos, conforme eu estou sublinhando aqui, significa o quê? Significa que no primeiro dígito, o dígito escolhido não pode ser escolhido no segundo, e o dígito escolhido no segundo não pode ser o mesmo do terceiro. Conforme está identificando aqui, se na centena você utilizar o zero, você não vai usar o zero mais. Se você utilizar o 1 na centena, você não vai usar nem na dezena, nem na unidade, beleza? E assim por diante, ou seja, aqui você tem 10 possibilidades de escolha. Por que 10 possibilidades, Humberto? Porque aqui você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você tem 10 possibilidades. E você vai escolher um deles. Digamos que você escolhe o 6. Aqui você já não vai ter 10 mais. Devido a essa escolha verde,
você vai ter 9 possibilidades. Por que 9? Porque agora você pode todos, exceto 6 que já foi escolhido. 0, 1, 2, 3, 4, 5, não pode o 6, 7, 8, 9. Por isso ficou 9 possibilidades. Você, quando escolhe, por exemplo, você escolheu 5, no terceiro dígito você já vai ter 8 possibilidades. Por que 8? Porque você pode todos, exceto esses que você já utilizou, né? Que foi 4, 5, né? O 5 eu acabei de utilizar. Então, o 5 e o 6 foram utilizados. 4, 7, 8 e 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Né? 9 vezes 8, 72. Vezes 10, você está multiplicando. 720 senhas possíveis, ok? Então, basicamente isso é o princípio fundamental da contagem, que aqui eu gosto de destacar 2 tópicos referente a essa matéria, ou seja, quando a gente fala de princípio fundamental da contagem, ele também pode ser denominado de princípio multiplicativo. Ele é uma das técnicas mais eficientes na resolução, né, de problemas de análise combinatória. Esse princípio diz que se há, né, o que significa esse IPFC? Se há X modos de tomar uma decisão 1 e Y modo de tomar uma decisão 2, se tivesse mais, você iria escrever, né? O número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Beleza, pessoal? Então, basicamente foi o que a gente fez aqui. A gente pegou as decisões 10, 9 e 8 e apenas multiplicou. Então, a gente usou o princípio fundamental da contagem. Vale ressaltar que existe eu retirei do livro do Alan Lages Lima, livro importante de análise combinatória, né, outro livro, que tem 3 tópicos importantes quando a gente se refere a essa matéria, análise combinatória. Existem 3 tópicos que a gente deve seguir. 1, postura. Sempre a gente deve se colocar no papel da pessoa que está resolvendo o problema, ou seja, no exemplo acima, da pessoa que está tentando descobrir a senha, né, lá do cadeado. 2, divisão. Sempre divida em decisões, conforme a gente fez. Primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão. E o terceiro é não adiar a dificuldade. Significa o seguinte: se uma decisão, né, ela for mais restrita que as demais, né, se uma das decisões for mais restrita que das demais, essa decisão deve ser tomada em primeiro lugar. Vou especificar isso em exemplos posteriores, ok? E aí eu quero mostrar para vocês a aplicação. Olha os exemplos anteriores, que interessante. No exemplo 1, olha que legal. Esquece a árvore de possibilidade e vem para o princípio fundamental da contagem, né? Você precisa de escolher um combinado. O combinado, você escolhe primeiro um sanduíche, vou botar um sá aqui. Depois você escolhe um suco. O sanduíche tem 4 possibilidades, 4 recheios, e o suco tem 3. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplica. 4 vezes 3 deu quanto? 12. Então, tá certo. Ó. Lembra que por árvore de possibilidades também tinha dado 12? Exemplo 1, beleza. Exemplo 2 e 3. Exemplo 2, quero jogar uma moeda 3 vezes. Primeiro lançamento ou primeira decisão, segundo lançamento, terceiro lançamento. A moeda só pode dar cara ou coroa. Então você tem 2 possibilidades. Multiplica tudo pelo princípio fundamental da contagem. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Certo também. Beleza? Por fim, quero atravessar lá. Eu tenho 2 trajetos. O primeiro trajeto vai de A para B. Primeira decisão, escolher uma das estradas. Eu tenho 4 possibilidades. Depois, eu tenho a segunda decisão, escolher qual estrada ir de B para C, mas só tem 2. Pelo princípio fundamental da contagem, também 8, também certo. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Essa é a nossa primeira parte de estudos de análise combinatória. Na parte 2, a gente vai ver fatorial e outros exercícios mais, continuando nossas aulas de análise combinatória. Espero que tenham gostado. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seu gostei. Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, valeu!